Vamos todos nós, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de misericórdia. Senhor, aqui estamos nós, humildemente a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, ó Pai, permita, ó Jesus, permita que os espíritos superiores, os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos amigos, que os nossos anjos guardiões, que os nossos espíritos protetores e benfeitores estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, abrindo as nossas mentes, nos dando a consciência das nossas responsabilidades, nos iluminando para que possamos, Senhor, caminharmos com passos fortes, firmes e seguros. Pai, ilumina-nos, fortaleça a nossa alma nesse momento. E assim, Senhor, nós te rogamos a sua bênção, que a sua paz, que o seu imenso amor agora se faça presente em nossos corações. Que assim seja. Nós estamos estudando um dos capítulos lindíssimos do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta a montanha. Essa mensagem é para os espíritas, para aquele que é capaz de transportar no mundo espiritual, modificar no mundo espiritual. Porque no mundo físico, nós não vamos ter condições de pegar uma montanha e de transportá-la para o lado de lá. Mas, para nós, médios espíritas, essa é uma mensagem belíssima. E é isso que nós vamos continuar a estudar, porque nós estamos aqui na terceira parte da fé que transporta a montanha. Na instrução dos espíritos, no Evangelho, a fé é mãe da esperança e da caridade. Quando eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em mim, eu creio que eu possa fazer, eu acredito na minha equipe de trabalho, eu acredito no meu estudo, eu acredito no meu aprendizado, naquilo que tenho. Então, o que eu faço? Eu tenho a fé e eu tenho a esperança. Porque na minha alma nasce a esperança de conseguir realizar alguma coisa. E a caridade? A caridade é quando eu socorro a minha família, socorro os mortos, socorro os vivos, socorro, enfim, todos aqueles que vêm ao meu redor. Qualquer espírito que adentrar a minha casa, ao meu lar, passar por mim, de alguma forma, eu estou junto deles, muito mais do que nós podemos imaginar. Meu trabalho caridoso é socorrer. É socorrer, é amparar com a minha equipe de trabalho. Por essa razão, médium tem que estudar, médium tem que se preparar, médium tem que ter conhecimento. Fé. A fé que nós queremos, a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé na espiritualidade maior, nos anjos, nos arcanjos, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Então, o médium tem que trabalhar com a sua fé, tem que fazer algo, tem que desenvolver, tem que aprimorar essas virtudes, a beleza da sua alma. Médium tem que crescer. Ele não pode entorpecer-se, ficar parado, inútil, vazio. Chegar e falar, eu sei que eu sou médium, mas eu não quero. Eu sei que eu sou médium. Isso não adianta nada. Você nada faz, você nada realiza. Está parada no tempo. Nós não temos como que você vai ser amparada se está parada. A fé é ativa. Ela reage, ela vive, ela constrói, ela está constante. Quem tem fé, uma partícula
faz brilhar um mundo ao seu redor. Isso ela tem que saber. Então, o médium que não tem esse conhecimento, ele não realiza nada. Fica parado no tempo, que faculta a esperança nas realizações. Isso aqui está dentro do Evangelho, nas páginas do Evangelho, que faculta a esperança nas realizações das promessas do Senhor. Então, Jesus nos diz: vós sois deuses, vós sois deuses. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos mostrou a potencialidade da mediunidade. Era um médium de cura, se transportava, realizava, construía, conversava com os espíritos. Jesus nos mostrou a potencialidade do cristianismo, que dá o amor. O que é o amor? O amor é aquilo que eu quero fazer, que dentro da minha alma eu tenho um desejo muito grande de realizar. E se eu não tenho esse amor imenso, eu posso buscar as partículas do amor de Deus. Eu posso buscar o amor de Deus na minha vida. Eu posso buscar toda essa ternura, porque passa constantemente ao meu redor as partículas do amor de Deus, a partícula de Jesus, as partículas dos espíritos superiores. Despertar em mim todas essas partículas, os instintos nobres que encaminham o homem de bem. Então, eu não sou boa, eu sou cheia de defeito, sou uma alma em aprendizado, mas eu posso pedir, eu posso rogar que venha até a mim e eu possa realizar. Então, quando eu rogo para Deus, para os espíritos superiores e a minha equipe de trabalho, eu recebo esses fluidos e eu me torno uma pessoa melhor, porque eu recebo como um banho partículas luminosas que vão preenchendo o meu perispírito, preenchendo a minha alma de virtudes. São doações que vêm até a mim e eu me torno melhor. E essa modificação fluídica, esse retirar do meu orgulho, da minha vaidade, dos meus desamores, que é a regeneração. Aí nós falamos, a Terra vai passar por uma regeneração. Todo esse fluido mal, perverso, vingativo, malfazejo, tem que ser trocado. Tem que ser trocado. Não vai poder ficar um fluido sujo nas ruas, nem nas calçadas, nem nos parques, nem nos lares, nem nas escolas, nem em lugar nenhum, nem nas praias, nem nas matas. E quem que vai fazer isso? Somos nós. Somos nós, viventes na Terra. É isso que é ser médium. É elaborar, é transmutar, é reformar, é modificar. E essa regeneração, que é a troca dos fluidos pelo perispírito e pelo pensamento. Então, se o médium não conhece o que é perispírito, não conhece a ação do pensamento, o que o meu pensamento faz na natureza, o que o meu pensamento faz nos reinos sucessivos ao meu redor, eu nada sei. Eu preciso aprender. Meu pensamento influencia em tudo. E aí nos coloca a fé que não suporta o ridículo dos homens. Todos nós, médios espíritas, passaremos pelo ridículo. As pessoas levantarão calúnias, difamações, erro, brincadeiras, zombeteiros e assim por diante. E se essa fé não for ardente para suportar a maldade do homem, desvincular do ridículo, da maldade, da safadeza,
da corrupção religiosa. Vamos falar da corrupção religiosa? Então, é isso que nós temos que mudar. E quando nós não fizermos isso, não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira suporta a zombaria dos incrédulos. Quando as pessoas riem e zombam de nós, espíritas, que falam, nós somos bruxo, isso, aquilo, feiticeiro, mago, se ela se reporta ao nosso passado, bem-vindo ao passado, desmancha, solve, limpa, areia, passa bombril, deixa tudo limpinho. É isso que nós somos espírita, nós viemos aqui para retificar. É isso que somos. Vamos fazer o melhor. O sofisma é uma mentira propositalmente maquiada por argumentos verdadeiros para que possam aparecer real. Isso está lá no Evangelho. Sofisma é uma mentira maquiada de argumentos verdadeiros para que possa aparecer verdade. Então, o espírita, ele tem que estar vendo que tudo aquilo que ele recebe, ele tem que estudar, ele tem que ver, ele tem que ir atrás, ele tem que pesquisar, ele tem que olhar, ele tem que analisar. Nós não podemos formar uma mente espírita apenas voltada aos oradores, àqueles que querem ensinar. A doutrina espírita, ela é conhecimento, ela é pesquisa. Não parem de estudar nunca. Quem não estuda pode ser enganada, porque falta o conhecimento para a avaliação daquele texto, daquele conhecimento. Pregai pelo exemplo. Então, nós, espíritas, vamos pregar que a doutrina espírita é boa? Se a nossa casa for boa, se a nossa casa for higienizada, se os nossos filhos tiverem fluidos bons, tiverem a luz dos 10 mandamentos. Espírita não chora na rampa. Espírita não deixa ficar caindo lágrimas de crocodilo. Não, ele é um guerreiro, ele é um batalhador, ele é um lutador do bem. Ele retira o mal, ele solve, ele arruma, ele faz. Espírito, pode chorar quando você quiser. Vai no banheiro e chora bastante. Chora a sua dor, chora a sua tristeza, chora a sua perda, faz o que você quiser. Só que daí você enxuga suas lágrimas, né? Bate no rosto e fala, estou pronta para o novo desafio. Porque cada dia nosso espírito é um desafio. É um desafio, gente. Quando não é mentira, é falsidade. Quando não é a falsidade, é a maldade. É o erro, é uma impostura, é a falsidade. Gente, acorda! No mundo de prova e de expiação. E nós temos armas para a batalha. Nós, médios, temos arma. Falta o conhecimento para poder aurir a arma correta para lutar contra as trevas. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Pregai pelas obras e ações. Então, não adianta você falar coisas ocas, teorias ocas. O espírita vai mostrar o que ele é, o que ele faz, qual é o seu trabalho, qual é a sua ação, qual é a sua personalidade, qual é a sua beleza. Então, o espírita, ele está constantemente colocado na frente a sua personalidade, o verdadeiro cristão. E isso não é fácil, porque nós somos extremamente imperfeitos. Não nos tornaremos do dia para a noite perfeitos e santos, porque só eu sei quem eu sou. Porque não adianta eu falar mansinho, bonitinho, ajeitadinho, quando eu não sou isso. Isso soa falsidade, hipocrisia, mentira. Então, eu tenho que ser aquilo que sou, em busca do aprimoramento, em busca da beleza. Eu não sou boa, mas eu vou ficar. Eu sou ruim, mas eu vou me melhorar.
Eu sou brava, mas eu vou tirar essa minha brabeza de mim. Antes de morrer, eu vou tirar. Porque eu não posso chegar lá na espiritualidade brava, chata, rabugenta, briguenta. Vou fazer o quê lá? Onde que eles vão me pôr? Então, é isso. Se eu tenho fé, se eu tenho conhecimento, eu trabalho por mim mesmo. Pregai, dando confiança e fortaleza na alma. A pessoa só prega, só ensina o caminho que ela passou. Se ela comer um saco de sal, ela é capaz de falar para o outro: você vai comer esse saco de sal e vai sair lá na frente. Esse barreiro você passa. Eu passei, você passa. Então, a pessoa que ela não passou pela prova, pela expiação, pela dor, ele não tem o que ensinar para os outros. É falha essa teoria. Ela não tem força. Só tem força aquele que passou, aquele que comeu pão que o diabo amassou. Aí ele fala: você vai comer esse pão, mas já já você vai ver que vai ficar, isso vai passar. Tem meios para você passar, tem a esperança, tem a fé. E é isso que nós, espíritas, precisamos aprender. Demonstrando a fé em você, a fé em Deus, a fé nos seus protetores, a fé no seu conhecimento. Que isso tudo se torna merecimento. Então, nós temos algo capaz de caminhar, porque nós realizamos e temos certeza de que vamos conseguir. Amar a Deus, amar a Deus. Nós temos que estar constantemente com Ele, principalmente nós, espírita, estarmos com Deus, orarmos, pedir. O Evangelho nos fala constantemente da bondade, da misericórdia, de tudo que Deus pode nos dar. Nós temos que estar constantemente voltados a Ele, a Jesus e a espiritualidade maior. A fé é com ela que contém o belo e o bom. Então, se nós temos aquela fé: ai, nada vai dar certo, a minha vida é uma desgraça, ai, só dá errado. A tua fé é essa, vai uma desgraça, vai dar tudo errado, que é isso que você pensa, e é isso que você realiza. Mas se você fala: minha vida é bela, se não é, vai ficar. Minha vida não é boa, mas vai ficar. Eu vou fazer de mim tudo o melhor e eu vou ser feliz. Porque a felicidade não é o dinheiro. A felicidade é o bem-estar físico da alma pelo trabalho realizado. Essa é a pessoa feliz. Porque tem milhões de pessoas que podem ter joias, ouros, coroas, iates e são infelizes. Porque a felicidade não mora nos bens materiais, mas mora na fortaleza da alma. A sua pureza com a sua racionalidade. Espiritismo é razão. É só razão, gente. Estuda, se prepara. Não existe milagre. Ninguém vai tirar o seu karma se não for você. Saia dessas teorias vãs. Espiritismo é razão. E o que o Espiritismo nos fala? Fala que a gente reencarna aqui para vir tirar os defeitos e reparar o mal que fizemos. Pronto, razão, racional. É isso, eu tenho que tirar o meu defeito e consertar o que eu fiz de errado. É isso que é Espiritismo. Então não sonha, não fica esperando que vai vir um espírito do outro mundo, de outras galáxias, e vai mudar. Não vai. Ele pode trazer energia, ele pode trazer vibrações, emanações, fluidos, mas ele não vai mudar, porque quem vai mudar somos nós. É a minha alma que tem que mudar, não são as emanações dos espíritos superiores. Sabendo por que amai a Deus. Porque é bom, porque é justo. E maravilhoso, porque me criou uma alma imperfeita, feliz no meu caminhar. O espírita, ele é feliz onde ele pediu para nascer rico, nascer pobre, branco, preto, pediu para nascer naquela prova, naquela situação. Você pediu. Inteligente pediu. Então, agora, soluciona. Resolva.
e tire 10. Porque se você não me tirar 10, você vai voltar e vai fazer de novo. Só isso que vai acontecer. Simples assim. Credes nas promessas, crede à luz do Evangelho, crede nos ensinamentos do Cristo, leia o Evangelho, estuda as 10 leis básicas da doutrina espírita, estude no livro dos Espíritos as leis soberanas que regem o Espiritismo. Crede sem esperar nada em troca. Crede sem desfalecimento. É nada, ai, estou cansada, ai, não aguento mais. Não, lute, lute. Lute pelo ar que respira, lute por tudo. É esse o crescimento da alma. A alma tem que trabalhar, ela tem que trabalhar, para de reclamar do trabalho. Levante, vai trabalhar. Deus trabalha, nunca para, porque se Deus parar, as coisas podem se tornar todo esse magnetismo que movimenta todas essas galáxias, né? Toda essa energia do Criador, dos espíritos superiores. Então, eles têm que manter isso ativo, trabalhando constante, e a Terra também, não pode parar de trabalhar. Os milagres são as obras da fé. Nós somos espírita. Milagre é o quê? É fluido. Fluido. Eu tiro um fluido ruim e coloco um fluido curador. É isso que é milagre. Espírita tem que entender que não vai cair do céu. É o meu tempo de retirar um fluido ruim e colocar um fluido bom. Isso é milagre espírita. Então, não fica sonhando que vai cair do céu, não, na tua cabeça, porque não vai cair. Você vai ter que aprender a trabalhar com as energias sublimes do Criador. Simples assim. A fé humana e a fé divina, o Cristo. O Cristo operou milagres materiais. A condição perispiritual do Cristo era gigantesca, ele tinha muito fluido. Então, ele podia manipular, trabalhar, modificar. Nós somos um aprendizado, gente. Nós somos pequenos. E nessa pequenez, um dia, daqui a algum tempo, não sei quando, nós nos tornaremos grandes. E tornaremos fortes e poderosos. E teremos maior condições fluídicas. Mas agora nós somos pequenos. O que pode o homem que tem fé? O Evangelho nos fala: se Jesus curou, você também cura. Vós sois deuses. Mas o que Jesus disse? Vós sois túmulos caiados, cheios de podridão. Por isso é que nós estamos para nos autorreformarmos. Quando nós compreendermos que a mediunidade é tirar a podridão interna de dentro de nós, aí nós entendemos a luz do Evangelho. Não olhar para o outro, não. Pode parar de se preocupar com a vida dos outros. Se preocupe com a sua, com os seus filhinhos lindos, bonitinhos. Por quê? Porque esses filhinhos lindinhos, bonitinhos, é que você vai morrer e vai falar assim: o que fizesse com teus filhinhos? O que fizesse com ele? É isso que vai ser te perguntado. Porque nós respondemos pela nossa família. Então, pais, mães, espírita, trabalhai pela vossa família. Fazei o melhor pela vossa mediunidade, indiferentemente da sua religião. Porque espiritismo não é uma religião. Está aberto para todas as religiões. Estudar a mediunidade. Isso que é espiritismo. Espiritismo abre as suas portas para todas as religiões que quiserem aprender como trabalhar com a sua mediunidade. Essa especialização é da doutrina espírita. E ela vem ensinar tudo sobre mediunidade, todos os meios para o médium trabalhar. Indiferentemente, ele pode ser a religião que ele quiser. Só que ele tem que aprender o que ele vai fazer com a sua mediunidade, o compromisso que ele tem com a sua mediunidade e os objetivos a serem alcançados. É isso que ele precisa aprender. A vontade de querer,
A certeza de que a vossa vontade pode obter satisfação e realização. Quando o médium estuda, ele sabe que ele pensa e ele realiza o bem ou o mal. Se ele pensar muita maldade, ele vai realizar todo o mal. E se ele pensar todo bem, ele vai realizar todo o bem. Só que ele tem que conhecer que isso são partículas atômicas e subatômicas, monopartículas, que vão chegar. Você vai irradiar, você vai enviar um raio para uma pessoa preta ou luminosa. Se você enviar um raio ruim, ela vai ficar doente, ela vai ficar com uma série de consequências aonde bateu aquele teu raio de desamor, de maldade. E se você enviar um raio luminoso, você vai curá-la. Agora, essa maldade que você fez vai bater lá, pim, pim, puf, na tua cabeça de novo. E aí entra a doutrina espírita. Só você tira de você. Pare de achar que os outros vão tirar de você. Então, médium tem que ter humildade. Humildade. E dizer, eu vou tirar de mim. Eu rogo, em nome de Deus, que eu possa tirar de mim mesma a maldade que eu fiz para mim mesma. Eu quero tirar meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, meu desamor, as minhas partículas ruins e negativas. Isso é ser médium. Médium não é cuidar da vida dos outros. Médium é cuidar de si próprio. Os milagres são efeitos naturais. Esse que nós chamamos de milagre são efeitos naturais. São pessoas que manipulam as energias cósmicas, atmosféricas, a energia da terra, do ar, do fogo, das matas. São as energias que estão constantemente sobre o planeta Terra. As energias da terra. É isso que somos. Cuja causa os homens desconheciam. Então, era milagre. O Espiritismo vem com Kardec provar que isso daí são leis naturais. As leis da natureza, as leis humanas. Sair desse misticismo do passado, porque não existe esse milagre. Existe, sim, trabalho, e muito trabalho na nossa mente e do nosso coração. Isso que é o que nós viemos fazer sobre a Terra. Os nossos compromissos. Hoje, em grande parte, esses efeitos de cura, de milagre, de êxtase, de tudo, de transporte, de cura, de tudo, é explicado. Tudo isso é explicado. É explicada a maldade, é explicado as magias, é explicado as feitiçarias, é explicado os vodú, é explicado isso é a mente humana, gente. É humano. Somos nós, com a nossa mente perversa e má, que fazemos maldade. E o Espiritismo vem explicar isso. Vem falar para nós a verdade. E é pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo que são as forças de atração e repulsão. Então, o que eu tenho? Eu tenho a força de atração e repulsão. Isso é ciência. Meu perispírito trabalha assim. Eu pego toda essa energia atmosférica do Sol, todas essas energias e transformo em mim. Em saúde, em vitalidade, em beleza, em o que eu quiser. Isso é fé. Isso é conhecimento. Isso é o aprendizado. Quando o homem é bom, é um homem de gênio, ele tirou as suas imperfeições, aquele homem, aquela pessoa tem aquele desejo do bem, e ele pensa, e ele mentaliza, e ele o realiza. Realiza. Então, se nós quisermos realizar todo o bem sobre a terra, nós o faremos. Nós estamos aqui para fazer o bem. Se tivermos a fé, o homem triunfa e realiza porque ele tem fé. Ele pede para Deus e ele consegue. E é isso que nós temos que aprender, a ter a certeza da fé, da realização, do bem que queremos fazer.
A certeza que lhe faculta uma imensa força fluídica. Que é isso? Chama-se mediunidade. É o médium que é capaz de buscar essa poderosa força fluídica e transformá-la em produtividade, em beleza, em crescimento, em saúde, em paz, enfim, em tudo que ele quiser. Mas ele tem que aprender. Então, ele crente no futuro. Deseja encher de belas e nobres ações. Deseja aurir sua fé. O homem, nós, espírita, a hora que tiver o conhecimento da sabedoria, de todo o conhecimento necessário do conhecimento espírita, nós vamos ser felizes. Então, nunca esqueça isso que eu estou falando. Espírita tem que estudar. Espírita pode estudar essa encarnação inteirinha, que não vai conhecer nenhuma 10ª parte da doutrina. Não acredite em você quando você fala, eu já estudei isso. Não, volta a estudar, estuda de novo, estuda de novo. E cada vez que você estudar, você verá um novo aprendizado. O magnetismo é uma das maiores provas do poder posto em ação. O que é o magnetismo? O magnetismo é essa força que eu tenho dentro de mim, a força de atração, a força de repulsão, a força cósmica, a força fluídica que eu sou capaz de trabalhar. É isso que eu sou. E quando eu tenho essa fé, eu curo. Eu curo os doentes, eu curo os caídos, os combalidos, os aflitos, os perdidos, angustiados, que produz esse fenômeno singular de socorro e assistência espiritual. Então, quando o médium chega nesse conhecimento, ele aprende que essa força, ele busca, ele traz, ele doa, ele realiza, ele constrói. E pode curar os vivos e os mortos. Nós, quando temos conhecimento, curamos os vivos e os mortos pelo conhecimento. O encarnado, nós, eu, vocês, nós, espírito, que conhece a sua força. A maioria de nós, espíritas, desconhecemos a nossa força, porque pouco estudamos sobre nós mesmos, poucos conhecemos a potencialidade do perispírito, a força mediúnica que está dentro de nós, a potencialidade dos nossos protetores, da equipe mentora espiritual. Nós vivemos sem conhecimento, fazemos de uma maneira empírica, e isso não é correto. Eu tenho que ter o conhecimento. Nós, espírita, desconhecemos a nossa força, que se acham bem persuadidos da força que trazem em si mesmo. Então, se eu, médium, trago essa força como espírita, eu trago essa força para mim. E por que eu não me curo? E por que eu não tiro as minhas imperfeições? E por que eu não me melhoro? E por quê? Porque eu preciso centralizar, às vezes, essa força poderosa em mim mesma. Porque, às vezes, o espírita faz muita caridade, esquece de fazer caridade para ele. Isso que eu estou falando é uma verdade. Faz caridade para Deus e o mundo. Carrega todo mundo, mas para ele deixa sempre para depois. E eu recordo, não tem como um médium trabalhar se ele não está com a potência de energias fluídicas. Poderiam realizar todo o bem que desejassem. Tudo isso não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Vamos estudar nós mesmos. Vamos trabalhar para nós. Vamos criar potência, vamos criar força e conhecimento para quando nós ligarmos esses nossos motores espirituais, nós realizaremos, com certeza. Encaminhar os espíritos para a consolação e a regeneração. O fogo em que a gente fala é um fogo fluídico. Esse fogo, alta temperatura, ele desintegra os fluidos mentais, os fluidos de ódio, de raiva, de vingança, de desamores, desafetos. O fogo não destrói
o perispírito e nem a alma. Nunca podem ser modificados, elaborados, mas não destruídos. O que nós destruímos? A matéria. Então, se tem um fluido preguiçoso e que esse fluido está impregnado, você precisa desintegrar. Porque essa matéria do fluido preguiçoso, ele gruda nas paredes, gruda em todo lugar, gruda nos alimentos. Esse fluido preguiçoso, lunático, vaidoso, indolente, orgulhoso, medroso, cansado, resistente, o incrédulo, ele precisa ser solvido, desmagnetizado partícula por partícula do pensamento da incredulidade. É o pensamento que fala, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu tenho medo, eu não vou, aqueles faniquitos todo. É o médium que solve, que limpa, que retira. Ele precisa tirar partícula por partícula da preguiça, da ociosidade, do medo. Refazer todos os corpos espirituais. Porque os nossos obsessores, adversários, eles vêm com essa camada fluídica gigantesca. Quando eu digo desconsagrar, eu estou tirando as rezas, consagrações, os pedidos que foram feitos. Então, eu estou retirando os pedidos, solvendo os pedidos, desmagnetizar, tirar o magnetismo, liberar essa força fluídica que mantém as partículas unidas. Então, é isso que eu sou. Eu sou capaz de fazer isso. Exterminar. No Livro dos Espíritos está lá a lei de destruição. Eu preciso solver o mal para colocar os fluidos bons e benévolos. Desintegrar, desmanchar, solver, queimar, desmagnetizar. Estou falando a mesma coisa. Nós temos vários elementos de limpeza. O fogo é um deles, a água é um deles, o ar é um deles. Todos eles trabalham na autolimpeza para higienizar a terra, limpar nós humanos. Todo dia você toma banho. E você sabe que quando você está suja, você se sente mal. Fica ruim. Aí você toma um banho, você se sente outra. Os fluidos é a mesma coisa. É uma modificação de fluido, é uma forma de pensamento. Você auto se limpa do local, do ambiente, com o fluido das águas. Como o fogo extermina todos os vírus, bactérias e tudo mais. Encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Nós devemos levar os espíritos para serem melhorados, aprimorados. O que o médium não pode levar é os espíritos para lá com casca e tudo. Ou espíritos orgulhosos, brutos, espíritos maus. Você tem que limpar, gente. Você não pode chegar na casa dos outros e encher a casa dos outros de espírito sujo. Todo lambuzado, tudo sujo, de orgulho, de vaidade, falando besteira, asneira. Você tem que tirar esse fluido. Você tem que limpar, é isso que é a cura. A cura é a retirada dos fluidos doentios. É isso que é curar. Isso que é cura. Se eu tiver toda a fé, a ponto de mover montanha, mas se não tiver amor, nada sou. Nós, espíritas, vamos aprender a crescer, a produzir e multiplicar em forma de bênção.